Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dinâmica, capítulo 16, exercício número 81. Vamos ao enunciado. Se o bloco deslizante A está se deslocando para a direita a VA igual 2,4 metros por segundo, determine a velocidade dos blocos B e C no instante mostrado. O membro CD está conectado por pino ao membro ADB. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é determinar a velocidade dos blocos B e C. Bom, então vamos começar aí representando a velocidade que temos conhecida, que é aqui do bloco A. Então, vou representar aqui o vetor velocidade. Então, representando aqui, temos que vai ser VA, vetor, igual 2,4, que é o módulo, em metros por segundo, na direção I, sendo que o referencial vai ser dado por Y positivo para cima, X positivo para a direita, e vamos ter que o Z é positivo saindo da lousa, tá? Aí temos, se A vai se movimentar para a direita, como aqui temos que o membro ADB é rígido, B vai subir. Como está preso aqui, ele vai se movimentar apenas na vertical. Então, sabemos que a velocidade do bloco B vai ir para cima. Escrevendo como vetor, a gente sabe que vai ter módulo VB na direção mais J. E esse membro aqui vai rotacionar aí no sentido anti-horário. Então, temos que a velocidade angular aí do membro ADB, né, tá no sentido anti-horário, que vai dar a velocidade angular em mais K, saindo da lousa. Aí temos aqui que CD é um membro rígido, que está conectado em D por um pino. Quando se movimentar o membro ADB nesse sentido, o DC também vai rotacionar nesse sentido. Temos aí a velocidade angular do membro CD, que vai ser aí anti-horário. Então, se rotaciona para cá, C, que está preso aqui no movimento vertical, vai descer. Então, sabemos aí que a velocidade de C vai ser menos VC em J. Bom, então, determinado aí o movimento dos membros e dos blocos, a gente pode aplicar o movimento relativo aqui entre o membro ADB para determinar a velocidade de B. Então, vou escrever a velocidade de B em função da velocidade conhecida aí, que é a velocidade de A. Então, a gente pode escrever que a velocidade de B é igual à velocidade de A mais a velocidade angular do membro, que ADB, vetorial ao raio, que é de B em relação a A, ou seja, é o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Vamos marcar esse vetor aqui no desenho. Esse vetor é o R de B em relação a A. Então, A é a origem, aí B é o final. Então, precisamos determinar esse vetor aí. Então, fazer a representação aqui para não poluir o desenho. Então, a gente tem aqui o vetor, que é o R de B em relação a A, que tem um comprimento de 0,6 mais 0,6, ou seja, 1,2 metro. E que tem uma inclinação em um ângulo de 45 graus. Então, vamos ter aqui, fazendo a decomposição, a gente vai ter um vetor na horizontal, um vetor na vertical. Esse vetor aqui vai ser 1,2 metro, que multiplica o cosseno de 45, direção e sentido e positivo. Esse vetor aqui vai ser 1,2, que multiplica o seno de 45 na direção sentido J positivo.
Então, podemos simplificar, porque o cosseno de 45, o ângulo notável, nos dá aí raiz de 2 sobre 2, o seno, a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. Simplifica aqui o 2 e 1,2 fica 0,6, aqui a mesma coisa, o 2 e 1,2 fica 0,6. Aí a gente tem aqui, esse 1,2 é em metro, então aqui vai ficar 0,6 raiz de 2 metro em J. Aqui vai ficar 0,6 raiz de 2 em metro em I. Então, vamos poder escrever aqui. Quem é VB? VB é VBJ. Igual. Quem é a velocidade VA? VA é 2,4 metros por segundo em I. Mais, quem é a velocidade angular aí do membro ADB? Não sabemos o módulo, mas sabemos que é ADB no sentido aí mais K. Aí, vetorial ao R de B em relação a A, que a gente sabe que vai ter componente 0,6 raiz de 2 metro em I e mais 0,6 raiz de 2 metro em J. Então, vamos ter que VBJ é igual 2,4 metros por segundo em I. Aí aqui, fazendo o produto vetorial, K vetorial com I, vai dar mais J. Então, vai ficar mais 0,6 raiz de 2 metros, que multiplica ômega A dB, isso em J. E temos aqui que K vetorial com J dá menos I. Então, esse termo aqui vai ficar menos 0,6 raiz de 2 metros, ômega aí, A dB, isso tudo na direção I. Bom, então, temos aqui uma equação vetorial, agora vamos poder escrever uma equação para cada componente. Primeiro para I, desse lado não tem nada, 0, igual. Desse lado temos 2,4 metros por segundo, e temos esse termo aqui, que é o menos 0,6 raiz de 2, aí metro ômega A dB, tá? Então, vamos poder isolar aqui o ômega ADB, vai ficar ômega ADB como sendo, aqui o metro nos dois termos simplifica, o 2,4 fica de um lado, e esse termo que estava multiplicando o ômega ADB passa dividindo, que é o 0,6 raiz de 2. Aí vai ficar só dividido por segundo, então a unidade de ômega ADB fica rad, que é a dimensional, por segundo. Então, vamos poder calcular aí como sendo 2,4, que divide 0,6, que multiplica raiz de 2. Então, temos o valor aí de 2,83 na unidade de rad por segundo. E escrevendo a equação aí para a direção J, desse lado temos VB, VB vai ficar igual, desse lado temos esse termo, que é o 0,6 raiz de 2 metro, que multiplica ômega aí ADB. Então, vamos ter que VB é igual a 0,6, que multiplica raiz de 2, aí metro, aí escrevendo aqui o ômega ADB, só como segundo, tiro o rádio, né? Fica aí o 2,83 por segundo, aí sobra metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, vamos ter que a velocidade VB é igual, multiplica aí o valor da velocidade angular por 0,6 vezes a raiz de 2, temos o valor de VB de 2,4 metros por segundo. Então, temos aí determinado a velocidade do bloco B. Agora, para determinar a velocidade aqui de C, a gente precisa de uma velocidade conhecida em cima do membro CD ou da velocidade angular. Então, como o ponto D conecta aqui C e D, e agora a gente já tem a velocidade angular de ADB, a gente pode achar a velocidade do ponto D, tá? Então, a gente pode utilizar a equação do movimento relativo e escrever que a velocidade de D em função da velocidade conhecida A
mais a velocidade angular aí de A dB, vetorial ao R, aí, de D em relação a A. Então, precisamos aí determinar esse vetor que é o R de D em relação a A. Representando ele aqui, ó, esse vetor é o vetor que sai de A e vai até D. Esse é o R de D em relação a A, tá? Então, a gente sabe aí que o R de D em relação a A tem aí comprimento 0,6 metros, né? Com inclinação de 45 graus. Então, vamos ter aqui duas componentes, uma na horizontal, uma na vertical para os vetores. Então, vai ser 0,6 vezes o cosseno de 45, que a gente viu que é a raiz de 2 sobre 2, que fica em I. E aqui vai ser o 0,6 vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2 em J. Tá? Então, aqui fica 0,3 raiz de 2, aí, que vai ficar em metro, em J. Aqui fica o 0,3 raiz de 2 em metro na direção I. Então, vamos poder encontrar que a velocidade do ponto D vai ser a velocidade de A, que é 2,4 metros por segundo em I, mais a velocidade aí angular, AdB, que é 2,83, aí que é por segundo, não vou escrever o rádio, na direção K positivo, vetorial aí ao vetor R, que é dado por 0,3 raiz de 2 metro em I, mais 0,3 raiz de 2 metro em J. Então, vamos poder escrever que a velocidade de D é igual a 2,4 metros por segundo em I. Aí, vamos ter aí K vetorial com I. A gente tem aí que dá mais J. E temos que K vetorial com J dá menos I. Aí vamos ter 2,83 que multiplica 0,3 que multiplica a raiz de 2. Então, temos aqui que vai ficar um valor positivo de mais 1,2, tá? Que vai ficar na unidade de metro por segundo na direção J. E aqui, como é o mesmo valor, só vai ficar negativo, menos 1,2 metros por segundo em I. Então, temos aí que a velocidade VD é igual a 2,4 menos 1,2, 1,2 aí em I, mais 1,2 em J. Todos os termos estão em metros por segundo. Então, temos aqui a velocidade VD, ó, que tem uma componente igual a outra e as duas aí positiva. A direção, então, vai ser exatamente a direção da barra nos 45 graus, é a velocidade VD, tá? Então, agora, sabendo a velocidade de D, a gente pode encontrar a velocidade aí de C. Então, a gente vai poder escrever que a velocidade de C é igual à velocidade de D, que é a velocidade conhecida, mais a velocidade angular do membro aqui, que é CD, vetorial ao R, de C em relação a D. Bom, então precisamos encontrar aí o vetor R de C em relação a D. Então, esse vetor é o que sai de D e vai até C. Esse vetor é o R de C em relação a D. Vou fazer a representação dele aqui para facilitar aí a visualização. Então, aqui é o R de C em relação a D. Então, fazer a decomposição aqui na horizontal e na vertical. O comprimento dele é 0,6 metros. A inclinação é num ângulo de 30 graus. Então, essa componente aqui vai ficar no sentido negativo de x.
que vai ser menos 0,6 vezes o cosseno de 30 graus, tá? Junto com o ângulo, isso em I. Aí temos aí que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, simplifica que 0,6 dividido por 2 fica menos 0,3 raiz de 3 em I. E esse termo aqui vai ser o 0,6, aí, né? Colocando aqui a unidade de metro, vai ser o 0,6 metro, que multiplica o seno de 30, e a direção e sentido vai ser mais J. O seno de 30 vale meio, 2 vai simplificar com 0,6, fica 0,3. Então, vai ficar 0,3 em J. Então, a gente vai poder escrever que a velocidade de C, que é menos VC J, que eu sei que está para baixo, eu não sei a intensidade, mas sei a direção e o sentido, é igual à velocidade de D, que a gente sabe que é 1,2 em I, mais 1,2 em J, os dois termos estão em metros por segundo, mais a velocidade angular da barra CD, eu não sei a intensidade, mas sei a direção e o sentido, está girando anti-horário, o sentido é mais K, então é o ômega de CD em K vetorial ao R de CD, a gente tem aí que o R de CD vai ficar menos 0,3 raiz de 3 em I e mais 0,3 em J. Então, a gente vai ter que menos VCJ é igual, aí fica 1,2 metros por segundo em I, mais 1,2 metros por segundo em J, aqui fazendo o produto vetorial, K com I, a gente tem que dar mais J, com sinal de menos aqui, vai ficar menos. Então, vai ficar menos 0,3 raiz de 3, aqui ficou faltando a unidade de metro, aí metro, tá? Ômega CD, isso em J. E aqui o produto vetorial de K com J fica menos I. Então, aqui é mais, então permanece o sinal de menos do produto vetorial, fica menos 0,3 metros, que multiplica o ômega CD, que vai ficar na direção I. Então, agora a gente escreve aí as equações para cada componente, já que temos uma equação vetorial. Então, começando para I, desse lado não tem nada, zero, então fica zero igual. Desse lado a gente tem 1,2 metros por segundo. Aí temos mais esse termo aqui, que é o menos 0,3 metro ômega CD. Aí metro nos dois termos corta, portanto, isolando aí o ômega CD, vai ficar 1,2 dividido, 0,3 vai passar dividindo, né? Vai ficar na unidade rad, que é o adimensional, pelo segundo que está dividindo. 1,2 dividido por 0,3 dá 4. 4 rad por segundo é a velocidade angular aqui do membro CD. Como o valor deu positivo, significa que o sentido que a gente determinou ali está correto, tá? Vamos deixar aí enfatizado. E em J, a gente tem aí menos VC igual, aí aqui 1,2 metros por segundo, e temos esse termo aqui de menos 0,3 raiz de 3 metro, que multiplica aí o ômega de CD. Então, a gente vai poder escrever que VC é igual, multiplica tudo por menos 1, então aqui fica menos 1,2 metros por segundo, aqui fica mais 0,3 raiz de 3 metros, multiplicando aí pelo ômega de CD, que a gente encontrou 4, vou escrever aqui 4 por segundo, tá? Não vou escrever o rádio ali, que aí vai sobrar 1 metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, a gente vai ter aí 0,3 vezes a raiz de 3, que multiplica 4, menos 1,2. Temos aí uma velocidade VC de 0, a gente pode arredondar aqui o 78, então 0,88 metros por segundo vai ser a velocidade aqui do bloco C. Então, temos aí a velocidade do bloco B e do bloco C determinadas. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!